Sejam todos muito bem-vindos. A gente fica muito feliz quando a gente chega toda quarta-feira, a casa está cheia, né? Isso quer dizer que as pessoas estão se sentindo bem. Essa casa que tem uma energia tão boa, né, que preenche o nosso coração, né? Então, quando a gente sempre chega aqui, quando chega na esquina, né, mal consegue parar o carro, não é assim? A casa já está lotada. É porque o trabalho está bem feito. E na nossa pequenez, na equipe material, encarnada, junto com a equipe espiritual grandiosa que acolhe essa casa, que faz efetivamente o trabalho de tratamento para todos nós. Porque a partir do momento em que nós entramos lá naquele portão. Quando nós estamos lá na nossa casa, a gente já fez aquele movimento, não é assim? Aquele movimento eu vou. E a gente às vezes supera tantas dificuldades para chegar, né? Começando pelo trânsito, não é assim? A gente já pega muitas dificuldades para vir, mas quando a gente já se propõe a vir, a gente já se liga a essa casa. Já se liga a essa espiritualidade que sabe que nós estamos a caminho, que nós viremos para cá. E aí é onde a gente abre as nossas forças para vir, né? E quando nós chegamos aqui, atravessamos aquele portão, nós já somos recepcionados, tanto pelos trabalhadores da recepção, quanto dos trabalhadores espirituais. Já nos recepcionam, já começam a fazer a nossa anamnese, já começam a transmutar as nossas energias. E quando a gente senta e começa a ouvir essa música deliciosa, a gente já começa a ser tratado. Os espíritos já começam a fazer o nosso atendimento. Então, quando estamos aqui, já estamos sendo atendidos. E a proposta da música, a proposta da palestra é exatamente essa. Não é que a gente saia daqui PhD compreendido em doutrina espírita, não. É que a gente entre em conexão com a equipe espiritual da casa, deixando os problemas lá de fora, as dores de cabeça, as nossas questões materiais, as nossas preocupações rotineiras, para que a gente adentre a essa psicosfera de amor e de tratamento dessa casa. Então eu fico muito feliz quando eu chego aqui, sempre a casa está cheia. E hoje, preparando para fazer essa palestra, né, eu escrevi muita coisa, não sei o que eu vou falar de tudo isso, porque sempre palestra é assim, viu, gente? A gente prepara uma coisa, chega aqui, fala outra. É assim mesmo. E aí eu trouxe um tema que eu gosto bastante, que é um tema que está lá no Livro dos Espíritos, na quarta parte, no primeiro capítulo da quarta parte, que se chama Esperanças e Consolações. Até porque é um pouco disso que nós buscamos, né? Quando nós procuramos uma casa espírita. Esperanças e consolação para o nosso coração dolorido. E Kardec, na sua grandiosidade, né? Kardec é um espírito missionário. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Provas, expiações e missões. Kardec missionário. Nós não, né? Vamos voltar para o nosso lugar de pequeno? Todos nós temos missões, mas não somos espíritos missionários. Mas Kardec, como espírito missionário, fez várias, né? Mais de 1000 perguntas, mas dentre as perguntas que Kardec fez, essa pergunta, ela é assim instigante. Ele perguntou assim: será que existe felicidade plena nesse mundo? Alguém quer responder? Não? Todo mundo tem resposta na ponta da língua, não é assim? Será que Kardec não sabia disso? Com certeza sabia. Mas ele queria que viesse a resposta dos espíritos. E aí, dentre as respostas que esse capítulo nos deu, né, que se chama Esperanças e Consolações, e também dentro de um livro da Joana de Ângeles, que se chama Plenitude. Sugiro a leitura para todo mundo, livro de cabeceira.
Joana de Ângeles, nesse livro, uma obra pequenininha, mas profunda, vem falar para nós sobre o sofrimento. E aí, como são temas muito afins, né, eu peguei um pouquinho de um pouquinho do outro e vou tentar esmiuçar um pouquinho com vocês. Então, Kardec fala, os espíritos respondem: não, né, gente? Felicidade plena não é desse mundo. Por quê? Porque esse é um mundo de provas e expiações. Gente, tá todo mundo, né, careca de saber. Mas o que são essas provas? E aí a doutrina espírita nos explica. Prova é punição? Não. Expiação é punição? Não. Esse é um ponto muito importante para a gente ter sempre em mente. Porque a espírita, né, às vezes quando o negócio começa a degringolar na vida da gente, a gente vem aquela frase conhecida, né, que a gente está pagando alguma coisa. Será que Deus olhou assim, a sala está cheia, eu vou escolher um aqui para sofrer? Eu vou escolher um aqui para expiar? De forma alguma. Então aqui não existe punição, na terra não existe punição. Deus não pune ninguém. Então por que a gente sofre? Por que a gente prova? Por que a gente expia? E aí vem as nossas respostas. Os espíritos não se fizeram de rogar. Eles explicaram para nós. O que são provas? Provas são formas de aprendizado. Não é assim? Na escola é assim, na terra também é assim. Então provas, elas são uma forma de nos educar. Porque nós poderíamos nos educar de outras formas, mas nós somos os rebeldes, né? Então a gente precisa passar por circunstâncias, por experiências que vão medir em nós ali a nossa coragem, a nossa fé, a nossa perseverança. Ver se a gente já venceu um pouquinho das nossas rebeldias, da nossa birra, né? Nós somos filhos birrentos, né? Vamos combinar? A gente sempre birra quando alguma coisa acontece diferente daquilo que eu gostaria que acontecesse, né? Nós somos aí os controladores, né? Então, só que como são provas são passageiras. Então, se eu não entendi se na minha vida eu estou vivendo uma prova ou uma expiação, uma das características que diferencia as provas é que elas são passageiras. Elas vêm e passam. Vêm novamente e passam. E por que a gente... Nós somos custosos, né? Por que a gente cai sempre nas mesmas provas? Vocês já viram que na vida minha, de vocês, tem provas que se repetem? Tem provas que se repetem. E elas se repetem por quê? Porque é o nosso calcanhar de Aquiles que a gente está ali disposto para resolver nessa encarnação. Vocês acham que vai dar para resolver tudo numa só? Infelizmente não. Não sejamos os apressadinhos. Nós escolhemos as provas em regra, que em doutrina espírita tudo é regra, né? Nada bate martelo. Em regra, nós escolhemos essas provas antes de nascer. Elas nos são propostas pelos nossos guias espirituais, pelos espíritos mais evoluídos, né? Então, e nós escolhemos, só que nós escolhemos uma ou duas. Porque se a gente escolhesse tudo, a gente dava conta? De jeito nenhum. Então, a gente escolhe algumas provas em que a gente já se entendeu, já se compreendeu, que já trouxe para a consciência de que eu tenho condição de vencer. E elas se repetem. Então vocês percebem que às vezes tem pessoas que têm a prova ligada ao dinheiro, não é assim? Aí tem pessoa que tudo que faz, né, não dá certo. Troca de emprego, não fica bom. Troca, não é? E parece que vai sempre tendo aquelas quedas na mesma área da vida. Outras são na questão da afetividade, outras são com relação aos filhos, enfim. Todas essas experiências, essas nuances da nossa vida que vão se repetindo, vamos parar e prestar atenção? Vamos parar e prestar atenção, né? A gente brinca, né, que tem gente que tem dedo podre, né? Troca de relacionamento, fica pior. Minha avó era muito sábia. E ela falava, minha filha, trocar de marido é igual trocar de problema. Então, por quê? Porque ela, né, no auge dos seus 89 anos, né, comeu muitos quilos de sal. E já com meu avô.
e entender o processo, que a gente só troca de problemas. Por quê? Será que Deus está me punindo, mandando um outro com o mesmo problema para eu vivenciar? Não, o problema foi meu. Sou eu que escolho aquele tipo de circunstância para passar. Aí eu troco lá de um para o outro, mas as circunstâncias que eles trazem são sempre as mesmas. Por quê? Porque é aquilo que eu preciso vencer. Então prova é isso. Só que prova é passageiro. Prova dá para vencer. Diferente das expiações. Por quê? Porque as expiações são aquelas circunstâncias da vida da gente que não dá para fugir. Então do casamento dá para fugir? Dá, né? Tem uma galera fugindo. Dá para fugir. Então não é expiação, é prova. Agora, quando a gente nasce com um problema de saúde, nasce com, né, já nasce com uma doença congênita, que não tem solução na Terra, por hora, na medicina. Aí é prova, aí é expiação. Aí sim, uma das características da expiação é essa. A expiação não dá para fugir, não dá para correr dela. As expiações são reajustes espirituais. São muitas vezes impostas para nós. Porque nós, na nossa pequenez espiritual, na nossa imperfeição, a gente queria correr longe. Mas são impostas. Muitas vezes nós não temos o livre-arbítrio, vem por imposição mesmo. E as expiações, gente, não se enganem, a gente não está assim espiando coisa da vida passada, não. Nós estamos espiando, passando por processos de sofrimentos dolorosos de muitas encarnações passadas. Porque se hoje, né, vem uma situação limitante, toda aquela que limita o seu livre-arbítrio, você tem livre-arbítrio, limitou o seu livre-arbítrio, é a expiação. Não dá para correr, não dá para ser diferente, é a expiação. Só que Deus, em sua infinita misericórdia, nos dá inúmeras reencarnações para a gente reajustar as nossas condutas. Mas a gente não quer, bate o pezinho e aí vem, não tem jeito, vem na expiação. O Livro dos Espíritos nos fala que tem duas questúnculas, duas questõezinhas nossas que nos levam a viver uma expiação. É quando nós vivemos com rebeldia ou desânimo. Tem algum rebelde aí? Eu falo sempre, eu vou falar por mim, não, tá? Não vou falar por vocês, não. Mas eu acho que espírita é um bicho rebelde. Por quê? Porque para ser espírita é aquele ser humano que não é aquele que se fala, não, minha filha, é assim porque Deus quer. A gente aceita esse negócio? A gente não aceita. A gente tem que saber, compreender, estudar, ler o Livro dos Espíritos, não sei o que, para a gente entender a lei de causa e efeito. Porque se a gente não entender tintim por tintim, a gente não fica satisfeito. A gente é rebelde. A gente não é, tem fé que é assim. Não, a gente não tem fé não, a gente tem que provar que aquilo é verdade. Por isso que a gente vem para as casas espíritas, vem estudar, vem entender. E rebeldia, gente, é fruto bem do nosso orgulho, não é não? O rebelde é aquele que não aceita a vida como ela é, as pessoas como são, a situação que nasceu, o parente, o marido, o filho, o cachorro, o periquito, o papagaio. É rebelde. Rebelde é bem filho do nosso orgulho e vive, né, naquele estado nervoso de rebeldia, de raiva. E o desânimo? O desânimo é muito fruto realmente também do nosso egoísmo, né? Não, deixar assim mesmo. Essa vida não tem jeito, é muito falta de fé. É muito fruto do nosso egoísmo, né? Que são as duas chagas da humanidade, como diz o Livro dos Espíritos. Chagas da humanidade, vou cuidar de mim, da minha vida, o resto que se lasca. Olha esse mundo horroroso aí. Esse mundo velho aí não tem conserto, não é assim que a gente fala? É o que mais se escuta, desânimo, pessimismo. E aí, fiquem atentos a isso, viu? Porque diz o Livro dos Espíritos que a rebeldia e o desânimo, quando a gente desanima, não quer crescer, fica lá quieto, esperando, né, o mundo acabar em barranco, é aí que a gente vai para a expiação. Então vamos lá. Então,
Eu vou contar para vocês uma historinha que eu vi, não sei que livro, não sei se foi, é bem a cara do André Luiz, viu? Mas já tem um tempinho. Eu vou contar para vocês, sem contar um livro que eu esqueci, não sei onde está, mas a história eu não esqueci. A história, porque não dá para esquecer. É a história de uma mulher que, ela viveu 8 encarnações, 8, para mostrar para vocês como que funciona a expiação, viu, gente? 8. Se vocês estão reclamando que uma está complicada, ela teve 8 oportunidades. Em 8 encarnações, ela teve 3 espinhos cravados na carne, parafraseando Paulo, né? Os espinhos cravados na carne, que ele dizia. Os 3 espinhos eram a vaidade, o segundo, a ambição, e o terceiro, o orgulho. E aí, diz ela que tinha esses 3 espinhos e que ela viveu 8 encarnações vivendo muito fortemente esses sentimentos, porque eram esses sentimentos que guiavam a vida dela. Então, nessas 8 encarnações, na sua ambição, ela fazia de tudo para ter dinheiro. Então ela manipulava os sentimentos das pessoas, os homens, a vida, tudo na ambição, querendo lá a sua posição social. E ela era muito vaidosa, então ela abortou muitos espíritos, porque ela achava que se ela tivesse filha, ela ia ficar feia, e aí ia perder a beleza, ia envelhecer, não ia poder curtir a vida doidada. E foram 8 encarnações. E o orgulho não descia do salto nem do pedestal. Se achava acima de todo mundo. Orgulho é isso. Muito simples. Se achar diferente dos outros. Só isso. E aí nessas 8 encarnações, ela teve a oportunidade de sair, de retirar esses espinhos. Mas ela não quis. E quando depois de 8 encarnações e muito sofrimento, porque vamos combinar que sofrimento vem de onde? Das nossas imperfeições morais. Não vem do que o outro me traz, do que a vida me traz. Vem da minha própria imperfeição moral em lidar com o que a vida me traz, com aquilo que eu atraio, com as circunstâncias, com as provas. Então, depois de 8 encarnações, ela entrou no processo de cair em si. O que é cair em si? Entrar para o processo de consciência. Ela demorou 8 encarnações. Por isso que eu falo para vocês, quando a gente está passando um momento que a gente entender que foi expiação, não esqueça que a gente teve aí algumas encarnações, né? E se chegou na encarnação, foi porque a gente foi muito rebelde. Muito rebelde. Então, depois dessas 8 encarnações, ela caiu em si. Caiu na consciência, se arrependeu do que tinha feito, cansou de sofrer, que geralmente o ponto de chave nosso não é pelo amor, é quando a gente cansa de sofrer, não é assim? Ela falou, chega, agora eu preciso reencarnar para reparar os meus erros, para me transformar. Agora eu tomei consciência. E o Livro dos Espíritos, mais uma vez, diz para nós que as leis divinas estão inscritas onde? Lá mesmo, lá na consciência, nesse pouquinho que a gente acessa. De acordo com Freud, é só a ponta do iceberg que a gente acessa. E aí ela falou, não, agora eu tenho que reparar, agora eu tenho que virar a chave. Só que aí ela pediu, então eu quero viver uma encarnação em que eu possa reparar um pouco daquilo que eu fiz. Tudo, né? A gente não consegue. E nisso, ela gostaria então de receber vários filhos, porque a maior dor dela era ter abortado vários espíritos. Só que aí ela não achava quem queria reencarnar como filho dela. Ela teve que descer até as trevas lá, os umbrais mais baixos mesmo, para achar espírito que topasse a aventura de vir no ventre de uma mãe que já tinha passado 8 reencarnações abortando. E aí aqueles que ninguém queria, né? Juntou ali, né? A fome com a vontade de comer. Aqueles espíritos que ninguém queria receber como filho, e ela também, ninguém queria receber ela como mãe. E ela conseguiu aí uns 5 ou 6 filhos, uns 5 ou 6 espíritos que toparam a aventura.
E ela veio, reencarnou, casou muito nova, teve todos esses 5 ou 6 filhos, todos eles com expiações também, doenças congênitas, problemas físicos, problemas mentais. E ela, naturalmente, depois de ter esses 5, 6 filhos, ficou viúva e teve que levar esses 5, 6 filhos vida afora. Ela teve uma reencarnação de 70 anos. O único que sobreviveu aos 70 anos junto com ela foi o que era cego, que tinha só problema físico, porque todos os outros tinham problemas mentais, tinham debilidades mentais, tinham paralisia cerebral. E essa mulher nasceu na pobreza, ficou viúva com todas essas crianças. E esse que foi com ela até o final. E nessa jornada, vocês acham que ela não teve momentos de rebeldia? Com certeza. Vocês acham que ela não teve momento de desânimo? Momento em que ela queria desistir? Momentos em que ela mesma disse que ela queria abandonar aquela casa sumida e lá nunca mais aparecer? Momento em que ela pensou em matar os 5 mais ela de uma vez e acabar com aquela existência? Porque ela tinha consciência por que ela estava vivendo aquele processo? Ela não tinha, assim como nós também não temos consciência dos processos que nós estamos vivendo. Nós estamos aqui hoje para ver se a gente presta mais atenção, ter mais presença naquilo que repete na nossa vida, para a gente tomando consciência. E ela viveu esses 70 anos, e nesses 70 anos ela conseguiu ali reparar, conseguiu em altos e baixos, assim como nós, vencer a sua encarnação com aqueles espíritos e começar a aprender, a se desvencilhar, a caminhar e a retirar esses espinhos aos pouquinhos que ainda estavam cravados nela. Porque vocês acham que a gente vence as nossas imperfeições morais em uma única existência? Não, a nossa proposta aqui é sair um pouquinho melhor naquelas imperfeições que a gente se propôs a trabalhar. E quando ela desencarna, depois de nós desencarnarmos, a coisa parece que alivia, né? Porque ela disse assim: o que foram 70 anos na minha vida? E às vezes a gente não consegue, né? Uma cutícula inflamada 1 dia ou 2, né? A gente reclama. E ela teve essa consciência, o que foi 70 anos? E passada essa expiação, ou essa provação, aí sim ela conseguiu encontrar um ponto daquilo que responde a nossa primeira pergunta. A nossa primeira pergunta que estava no Livro dos Espíritos, que era qual? Será que existe felicidade completa nesse mundo? E nós já sabemos que não existe. Só que dentro, quando ela conseguiu vencer, retirar um pouco dos espinhos cravados na carne, ela começou a vislumbrar a felicidade. O Livro dos Espíritos conta para nós, deixa eu ver onde é que eu coloquei minha colinha aqui, que a felicidade neste mundo é encontrada quando nós temos a posse do necessário em termos materiais, consciência tranquila e fé no futuro. Resposta da pergunta 922, para quem quiser dar uma lidinha em casa. Então, a partir do momento em que terminou aquela encarnação de 70 anos, ela começou a ter consciência tranquila, não começou? Pois é. Então, essa consciência tranquila que o Livro dos Espíritos nos ensina é o que traz um pouquinho para nós da felicidade, que nós estamos buscando em um monte de lugares, né? Então, quando a gente fala isso, dá a impressão que espírita tem mania de gostar de sofrimento, não é assim? Tem que sofrer para melhorar. Não é isso. Não é o sofrimento que ela passou nesses 70 anos que fez com que ela vislumbrasse um pouco mais a felicidade, mas foi a consciência tranquila que ela teve a partir da oportunidade de resgatar, de refazer o seu passado e ter um futuro, plantar no seu futuro, plantar de um futuro mais em paz.
Então, quando nós escutamos quando eu ouvi essa passagem, ela não está falando para nós que o sofrimento é algo que nós temos que ter como apologia. Não, doutrina espírita não faz apologia ao sofrimento. Doutrina espírita explica para nós que quando nós vivenciamos as provas ou as expiações, reconhecendo o valor que elas têm, nós aí sim, quando nós fazemos os nossos resgates, é que nós estamos encontrando um pouquinho mais de consciência tranquila. E aí, eu queria falar para vocês que... Sumiu um trechinho que eu li aqui agora. Tá. Então, quando nós passamos por essas provas e essas expiações, o que nós precisamos buscar para a gente, inclusive, passar as nossas dores sem tanto sofrimento? Porque dor todo mundo tem, não é? É inerente à nossa condição. Não adianta olhar para o jardim do outro e achar que é mais verde. Lá também tem dor. Pode ser até diferente da sua, mas tem. Como que nós podemos então passar pelas nossas dores sem tanto sofrimento? Porque a gente sofre até sem ter dor, não é assim? Eu vou falar para vocês, como é que a gente sofre sem ter dor? É igual a criança. A criança, quando você leva para tomar uma injeção, ela começa a chorar quando? Antes. Não é assim? Quando eu levo meu filho, tadinho, está grande, né? Mas eu levava meu filho para tirar sangue, ele começava a chorar lá sentadinho para tirar sangue. Ou seja, não precisa dar dor para a gente sofrer. A gente pensa, nossa, vou fazer uma cirurgia amanhã, nem dorme, já é um sofrimento imenso. Não é assim? Por quê? Porque é a nossa condição evolutiva, está tudo certo, é assim mesmo. Então, essa diferenciação de dor e sofrimento. Então, para a gente passar as nossas dores, que são inerentes à nossa condição humana, a gente precisa ter uma visão um pouco mais transcendental. Ou seja, buscar a origem. Essa senhora que passou nessa história que eu contei para vocês, ela só alcançou essa consciência porque ela buscou a origem da sua dor. Onde é que estava a origem da sua dor? No espinho cravado na carne. Ela estava no orgulho, ela estava na vaidade, ela estava na ambição. Quando a gente consegue compreender que os nossos sofrimentos têm por base, por fundo, uma motivação que é a nossa enxergar qual é o espinho que está cravado em nós, para que a gente possa fazer essa transformação. Quando a gente consegue visualizar o mundo, a caminhada, as dores, as dificuldades, as provas, as expiações, através de uma visão espiritual, através de uma visão de vida eterna, com certeza nós teremos menos rebeldia e menos desânimo, e estaremos fazendo assim um passo à frente muito grande na nossa vida, que é tomar consciência da origem. Não adianta a gente tentar consertar um vazamento aqui na parede se a gente não fechar a torneira. A gente vai ficar só maquiando, que é o que a gente faz, fica maquiando as nossas imperfeições morais. Mas a gente tem que enxergar lá atrás. E quando a gente consegue enxergar onde é que está a raiz da nossa dor, sem máscaras, sem autopunição, sem autoculpa, né? Sem flagelos, a gente consegue sim ter uma visão mais espiritual, ver as nossas provações com uma visão um pouco mais ampla e viver um pouco mais em paz. Só que eu falei para vocês que a gente ia falar sobre as missões, não é assim? 5 minutinhos. A gente falou de prova, falou de expiação, vamos falar de uma coisa boa, né? Primeira coisa que a gente falou, nós não somos aí os espíritos missionários da Terra, né? Missionários é lá onde Divaldo Franco, né? Buda, Madre Teresa, essa galera aí que andou na nossa frente, né? Foi mais rápido, a gente fica na preguicinha, no desânimo, na rebeldia, a gente demora um pouquinho mais. Mas missão todos nós temos, não temos? Todos nós temos. As nossas missões são só menores, né? Mas todos nós temos. Então as nossas missões estão aí nas pequenas coisas da vida. As nossas missões estão no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na maternidade, na paternidade. E aí é onde a gente encaixa esse terceiro conhecimento, essa terceira compreensão de que a nossa missão,
aquela que a gente optou por desenvolver nessa terra, é o coroamento, é a cura. E cura é uma palavra forte, né, gente? É a cura da prova e da expiação. Por quê? Vou contar para vocês por quê, dando um exemplo. Vocês lembram de Maria de Magdala? Qual que era a dor dela? A carência, né? Ela era muito carente. Só que dentro da carência dela, da dor dela, que ela tinha, do amor que ela tinha para dar, do amor que ela queria receber, que não preenchia, ela se equivocou, não foi assim? Então, só que aí quando Jesus olhou para ela e viu, porque Jesus enxerga as nossas dores profundamente, muito mais do que nós. E ela falou: Jesus, o que eu faço para sair dessa dor, desse sofrimento? Como que eu faço para suportar esse espinho que eu tenho? Essa falta que eu sinto de amar, de ser amada? Ele vira para ela e fala o quê? Alguém? O que ele fala para Maria fazer? Para ela ir cuidar dos filhos. E aí Maria fala: mas Jesus, presta atenção aí, eu já estou velha, já não tenho mais condição de ter filhos. Aí ele fala: não, Maria, estou falando para você cuidar dos filhos do mundo, cuidar dos idosos abandonados, das crianças órfãs. Vai dar amor, Maria, vai amar, porque a gente se preenche do amor que a gente dá ou que a gente recebe. Essa água aqui só mata minha sede quando? Quando ela está aqui dentro dessa garrafa ou quando eu tomo? A gente só se preenche daquilo que a gente tem dentro de nós. Vamos sair dessa ilusão, né? De que o amor do outro é que me preenche. O que nos preenche é o amor que a gente dá. É o amor que a gente tem. E foi isso. E Maria tinha muito, só estava equivocada. E foi isso que Maria foi fazer. E aí quando ela deu do seu amor, quando ela cuidou das crianças, cuidou dos idosos e deu a sua vida em amor ao próximo, ela se preencheu. Ela preencheu sua ferida. E essa foi a missão dela. E a nossa? Vocês viram que o que era motivo de queda, a partir do momento em que a gente traz para a consciência e faz esse movimento de cura, ela se torna a nossa missão. Então, dando exemplo, né? O exemplo de Maria é muito claro para nós. Mas eu vou dar um exemplo nosso, né? Dar um exemplo nosso. Então, aqueles, né? É um exemplo vago, assim, só para exemplificar mesmo. As pessoas que estão ligadas ao direito, ao judiciário, que rala, né? Eu falo que a gente enxuga gelo, rala, lutando com processo, com isso, com aquilo. Você faz um processo, chega a 10. Será que isso é missão? A gente está ali trabalhando, vocês podem ter certeza, porque a gente mandou muita gente para a fogueira. Nós estivemos lá na Inquisição, prendendo, tomando os bens. E aí nós recebemos como missão aquilo que a gente dá as voltas com ele o tempo todo. Os médicos, tá ali salvando vidas, tirando dores. O que será que eles aprontaram? Professor, então? Eu não vou falar de palestrante espírita, porque já deu para entender a lógica, né? Naquilo que a gente desvirtuou, é naquilo que a gente caiu, se equivocou. É aquilo quando a gente consegue entrar no processo de expiação, caiu para a consciência, fez um movimento de arrependimento e fez o resgate, aquilo se torna o quê? A sua missão. Então, a missão não é nada demais. A missão dos missionários é muito, né? A missão de um Allan Kardec. Só que a nossa missão cada um tem, porque a nossa missão é fazer a nossa própria transformação moral. E aquilo que você é impelido, o Livro dos Espíritos é ótimo, ele traz a palavra impelido. Qual é a nossa missão? Aquilo que eu sou impelido.
Eu sou impelido a cuidar daquela família. Eu sou impelido na minha profissão a fazer determinados atos, atitudes. Olha para a sua profissão. Olha para os seus parentes que estão perto de você. Olha para aquilo que está sempre redundante na sua vida. Isso é a sua missão. Então, eu acho que meu tempo, inclusive, já está encerrando, né? Então é isso que eu queria trazer para vocês, né? Para a gente estar sempre atento, presente na nossa vida, para a gente buscar sempre um olhar onde é que nós estamos sendo rebeldes e desanimados. Lembrando para nós, gente, que o caminho da felicidade é aquele que aquela senhora que passou por 8 reencarnações errando e na 9ª começou a acertar. Não é apologia ao sofrimento, é quando nós conseguimos virar a chave. E a dor, a expiação só chega quando a gente não consegue fazer essa transposição através do amor e das missões que a gente voluntariamente, inclusive, escolhe. Que a gente escolhe muitas, né, voluntários. A gente escolhe auxiliar, ajudar, ser útil. Então, esse processo de dor, muitas vezes, é o necessário que a gente precisa vivenciar para que lá na frente a gente possa olhar para trás e compreender que é nessa expiação e nessa dor, quando a gente vivencia sem a rebeldia e sem o desânimo, que a gente consegue alcançar aquele requisito da felicidade, que se chama consciência tranquila e fé no futuro. A Jane já está me olhando ali. Quer dar recadinho, Jane? Já terminei. Gente, muito obrigada. Continuem tranquilos, serenos, pensando nas suas missões, né? Com certeza a gente pensou muito hoje. Agradeço a oportunidade.